Boa noite, meus queridos irmãos. É com grande alegria que atendemos esse convite amoroso dos nossos queridos companheiros de trabalho da doutrina espírita, para que pudéssemos fazer esta gravação para estarmos juntos espiritualmente, neste estudo tão importante da doutrina, que nos leva com certeza a nos tornarmos seres melhores. Que as bênçãos de Jesus, nosso mestre amigo, possa estar em nossos corações, abrindo todos os nossos sentidos espirituais, nos preparando para o estudo desta noite. Nos propusemos a falar sobre algo que estamos observando muito nesta etapa que estamos passando agora da pandemia. Assistimos muitas lives, muitas palestras, procuramos ocupar adequadamente o nosso tempo, mas observamos também o ser humano, a nós, aqueles com os quais convivemos, a sociedade de um modo geral, e vemos que existem posicionamentos dos mais diferentes. As reações, as emoções se apresentam de formas inteiramente distintas e individuais. E pensando o que faz com que o ser humano tenha estes posicionamentos, que não aceite determinadas situações, que se rebele, que queira, em muitos momentos todos nós queremos brincar de Deus, ter o controle das situações e vemos que não conseguimos. Aí nós pensamos, nós estamos habituados a uma sequência, a um ritmo de vida, a uma rotina e não queremos mudar. São os hábitos. E pensando nestas situações que fomos buscar estudar um pouquinho, entender um pouquinho como podemos conduzir estas situações, como podemos colaborar dentro do enfoque doutrinário para que possamos buscar alternativas para viver melhor, porque esse é o nosso objetivo. Então, sabemos que os acontecimentos do cotidiano, a nossa manifestação das nossas emoções, elas relatam aquilo que somos no nosso interior. E isso nos fez pensar nos hábitos. Joana de Ângeles, numa de suas passagens, diz assim: há todo um complexo de hábitos mentais e vícios morais prejudiciais que agridem a vida e a desnaturam. É indispensável que o homem se resolva por utilizar do admirável arsenal de recursos que possui, aplicando os valores edificantes a serviço de sua felicidade. Na realidade, é isto que queremos, ser felizes. Mas como ser feliz frente a tudo isso que estamos passando? A esta pandemia, a esta coisa absurda de cercear nossa liberdade, de mudança dos nossos hábitos. E quando falamos em hábitos, nós também pensamos num processo de educação. E quando falamos em educação, não podemos deixar de falar de Kardec, de lembrar de Kardec. E lá na questão 685 de O Livro dos Espíritos, lá na Lei do Trabalho, na sua terceira parte, tem uma partezinha nesta questão que Kardec faz um comentário e é interessante que lá no núcleo ele fala sobre a educação. E ele diz assim que educação moral é a arte de formar caracteres, a que incute hábitos, porquanto a educação é o conjunto dos hábitos adquiridos. Vemos, então, que nós retratamos, externamos no nosso cotidiano, nas nossas relações, nas situações que se apresentam na vida, aquilo que temos em nosso interior, aquilo que mora como hábito. E muitas vezes nós temos isso tão enraizado que não nos damos conta que agimos sempre de uma mesma forma.
reagimos a determinadas situações da mesma forma. Então, torna-se necessário que estejamos atentos às nossas emoções, às nossas ações e às nossas reações. O que pensamos, em consequência, como agimos. Então, buscamos essa fundamentação para falar de hábitos, buscamos auxílio nos nossos amigos espirituais superiores. Então, tem muitas obras que abordam sobre este tema e nós podemos pensar um pouquinho. Vamos pensar assim: por que a pandemia está mexendo tanto com a humanidade? Veja, mobiliza medos. Medos dos diversos tipos, depende da pessoa, de perdas, medo de sofrer, gera sofrimento. O medo traz sofrimento, o sofrimento traz medo. Um círculo vicioso de situações e emoções. Gera em todos nós insegurança. Insegurança com a saúde, insegurança com relação aos nossos entes queridos, porque nós queremos que eles estejam bem, saudáveis, seguros. Insegurança com relação à economia do nosso país, com o nosso bolso, com o nosso emprego, isso tudo com as situações à nossa volta. Insegurança. Nós somos mobilizados na nossa liberdade. Estávamos acostumados a ir e vir de uma forma que não avaliávamos o quanto é importante sermos livres para as nossas escolhas. Literalmente, perdemos a liberdade de tomar o chimarrão na praça, de visitar um ente querido, de fazer uma festinha, e não estávamos acostumados a isso. Nos deparamos agora nesta pandemia com os encontros e desencontros familiares, com a reclusão, com este isolamento social onde tivemos que viver na nossa pequena comunidade chamada família, nesse cadinho maravilhoso de transformação e ao mesmo tempo de desafio. O que nos deparamos? Nos deparamos com pontos positivos e outros nem tanto. As situações positivas de aproximação, de mais afetividade, de ver que nós temos condições de viver de uma forma mais simples e mais próxima dos nossos entes queridos, mesmo desenvolvendo as nossas diversas atividades profissionais. Mas em contrapartida, com esse trabalho em casa, com esta reclusão, afloram conflitos, afloram as diferenças. Vamos trazer para o exemplo dos casais. Existiam casais que coabitavam, mas não dentro de uma rotina tão próxima, tão a miúde, porque cada um tem as suas tarefas, os seus compromissos e vamos levando a vida. Aí, de repente, por vários dias, por horas e horas e horas seguidas, estamos juntos, às vezes num espaço recluso, pequeno, onde um gosta do calor, outro gosta do frio, um gosta de comer uma coisa, outro gosta de outra, um gosta de se organizar de uma forma, outro de outra. E aí, com o que vemos? Os conflitos. Haja visto o que temos acompanhado nas mídias, as separações, as agressões físicas a mulheres. Isso tudo por quê? A desestrutura emocional associada a este convívio fechado, recluso, mobiliza o quê? Desencontros. É necessário um olhar mais acurado. Então, tudo isso estamos passando com a pandemia. Mas existe um ponto muito importante, o encontro conosco. Pode, neste momento de silêncio, de reclusão, a gente pode fazer um encontro iluminando as nossas sombras, nos deparamos com coisas que a gente muitas vezes não queria ver, ou então com coisas que há tempo a gente não observava em nós mesmos. Vemos que podemos modificar determinadas coisas, vemos nossas necessidades, impossibilidades ou não. Geramos mais ansiedade ou não. Então, cada ser humano é uma caixinha de surpresa. Então, frente a tudo isso, podemos ver o quanto a pandemia mexe com os nossos
hábitos. Que gama enorme de sentimentos e emoções estão mobilizando. E por tudo isso, nós resolvemos aprofundar um pouquinho. Um pequeno parênteses para contar para vocês como é que eu cheguei nesse livro, Pensamento e Vida, do Emmanuel. Aqui buscamos uma boa fundamentação para falarmos hoje. Lá em dezembro, quando estávamos organizando o período de férias de recesso no Centro Espírita Recesso de Estudo, surgiu a ideia de fazermos um grupo de estudo online. E dentro dessa pesquisa do que estudar, do que ler, as pessoas estavam muito motivadas aqui do nosso Centro Espírita em Busca da Luz. Depois de muito trocar ideias, chegamos, vamos fazer a leitura do livro Pensamento e Vida e vamos fazer encontros online para discussão. Vocês não fazem ideia que riqueza, que maravilha! Tanto que se estende esse estudo que estamos formando um grupo, estamos atualmente num grupo semanal de encontro para que possamos discutir cada capítulo e aprofundar esse estudo. Mas eu trouxe isso para falar para vocês uma coisa muito importante. Na introdução deste livro, que é apresentado por Emmanuel, esse livro é O Espírito Emmanuel, psicografado por Chico Xavier, lá na introdução ele diz o seguinte: perguntou-nos, coração amigo, se não possuíamos algum livro no plano espiritual suscetível de ser adaptado às necessidades da Terra. Algumas páginas que falassem ao espírito dos problemas do espírito. Algo leve, rápido, que condensasse os princípios superiores que nos orientam a rota. E lembramo-nos, por isso, de singela cartilha falada de que dispomos em nossas tarefas, junto aos companheiros em trânsito para o berço, utilizada em nossas escolas de regeneração entre a morte e o renascimento. Veja, olha que interessante, este livro, que ele é fininho, mas de uma riqueza impressionante, ele nos serve como um norteador da vida. Ele é utilizado pelos espíritos amigos para a preparação do reencarne, dos espíritos que estão se preparando num processo de educação, formação, alerta, direcionamento. Então ele aborda temas do nosso cotidiano, da nossa realidade. E ali, lá no capítulo 20, neste livro, lá no capítulo 20, tem o tema hábitos. São trechos pequenos, mas de uma profundidade e riqueza imensurável. E na abertura deste texto lá do capítulo 20, Emmanuel coloca assim: o hábito é uma esteira de reflexos mentais acumulados, operando constante indução à rotina. Ou seja, ele nos diz que nós somos um acumulado de experiências desta vida e de outras tantas, que vamos desenvolvendo o hábito de agir de determinadas formas, nos manifestamos de acordo com o que mora no nosso interior. Então, daí vemos por que a humanidade está agindo desta forma, por que agimos desta forma, reagimos daquela forma. Isso nos trouxe uma reflexão mais profunda, porque manifestamos o nosso egoísmo, porque temos dificuldade com as nossas mudanças, porque muitas vezes falamos e gostaríamos de ter dito outra coisa, agimos de forma diferente, porque estamos habituados, porque lá no nosso interior está enraizado aquela situação, aquele hábito, que é necessário que possamos parar e refletir. Aproveitar este momento de reclusão e de silêncio para uma reflexão sobre nossos hábitos, sobre nossa postura, sobre como estamos, o que precisamos dar uma melhorada. É um ótimo momento para isso. Às vezes com um pouco de dor, às vezes não.
E com relação, então, à pandemia, veja, a pandemia está mexendo com os nossos hábitos, mas esse vírus, ele é casual? Claro que não. Claro que não. Acaso não existe para Deus. Ele é causal. Existe uma justificativa para que esse vírus esteja aqui, esteja mobilizando em nós sentimentos. A humanidade estava necessitada desse processo de mudança e a espiritualidade maior sabe, tudo faz para o nosso bem. E nós sabemos disso, nós espíritas estudamos na lei da destruição, quando chega um determinado patamar de exigência em que chegou no limite máximo, em que torna-se necessário uma transformação, algo acontece. Sejam pandemias, sejam guerras, sejam conflitos mais sérios. E este vírus veio para mostrar para nós, que fazemos parte dessa grande humanidade, que é necessário uma mudança de paradigmas, uma mudança de valores, uma reformulação de vida a nível planetário. Aquilo que falamos da evolução do planeta, da transformação do planeta, aí está, de forma clara e objetiva. Ao sairmos deste processo de reclusão, claro que não seremos iguais. A sociedade não será igual, os valores serão diferentes, alguns não vão conseguir se reestruturar, trazendo grandes padecimentos, outros vão ter modificações maravilhosas. Então, cabe a todos nós nos ajudarmos, porque todos nós queremos passar e passar bem, de forma saudável, produtiva. Então, vamos nos unir num processo de transformação para melhor. E aí nós vemos que esta situação que estamos passando poderia até ser mais sofrido. Porque veja, se acontecesse uma guerra nuclear, porque guerras também fazem parte da lei da destruição para mobilizar regiões ou até países, o próprio planeta, como foi nas últimas guerras mundiais. Mas a espiritualidade houve por bem, as leis divinas, respeitando todo o seu processo, mandar um elemento invisível que mobilizasse emoções, sentimentos, situações de revisão, nos oportunizando refletir dentro de nossos lares, recolhidos com nossas famílias. Imagina se nós tivéssemos que ir por um abrigo antinuclear, ficar fechados num local com pessoas que nós nunca convivemos, que não conhecemos, sem o conforto que nós temos em casa, sem as oportunidades que nos são oferecidas, o quanto seria mais difícil. Então, mostra que a espiritualidade amiga quer o nosso bem. Está direcionando de uma forma extremamente amorosa, mesmo que tenhamos restrições, poderia ser pior, poderia ser muito pior. Então, mas o que tem a ver isso tudo com os nossos hábitos? No livro psicografado por Chico Xavier, do espírito André Luiz, Evolução em Dois Mundos, ele fala que o cérebro é um instrumento que traduz a mente e que o cérebro se divide em 3 regiões distintas, como se fosse um prédio de 3 andares. E lá no cantinho, lá no subconsciente, estão nossos hábitos e nossos automatismos. E isso agora tudo vai aflorando, vai vindo. Então nós fazemos no nosso cotidiano repetições e situações conforme são nossas virtudes ou defeitos. De acordo com como estamos habituados, vamos levando as nossas vidas. Mas tem um ponto bem importante. A psicosfera do nosso planeta, ela é formada por aquilo que nós
componentes desta humanidade formamos. Então vejam, os nossos hábitos trazem a psicosfera do planeta, que chegou no momento, num estágio tal, que tornou-se necessário que houvesse uma mobilização significativa para que houvesse uma revisão de valores e de hábitos. E no livro também do André Luiz Missionário da Luz, tem uma passagenzinha que ele fala que, de acordo com os nossos hábitos, nós vamos fazendo a nossa psicosfera e vamos atraindo para junto de nós aqueles que nos são afins, aqueles que sintonizam e afinizam conosco. E vejam, agora é o momento da revisão de tudo isso. Se nós somos co-participantes, co-criadores dessa psicosfera planetária, e nós também somos responsáveis para fazer esta asepsia, para fazer este processo transformador para melhor. Então, a pandemia vem em benefício da humanidade, para que haja efetivamente um processo transformador. A transformação dos nossos hábitos. E André Luiz diz mais, lá no livrinho Sinal Verde, que é outro livrinho muito bom, com pontos bem importantes para que nós possamos refletir. André Luiz, pela psicografia de Chico Xavier, nesse livro, tem uma passagenzinha, o livro é Sinal Verde, tem uma passagenzinha que ele fala dos modos desagradáveis e dos hábitos infelizes. E aí, André Luiz diz que os modos desagradáveis são aquelas situações, vamos dizer assim, a situação que nós manifestamos a nossa educação, a nossa relação social. Aquilo tudo que é feio a gente fazer em público, arrotar a mesa, falar muito alto, não esperar que o outro externe a sua ideia, termine a sua fala e interrompemos. Tudo aquilo que nós caracterizamos como inconveniente, inadequado, André Luiz coloca como sendo modos desagradáveis. E isto tudo, estes modos desagradáveis que têm relação direta com o nosso processo de educação social, isso traz consequência para as nossas relações, porque ficamos sendo ou simpáticos ou antipáticos frente a determinadas pessoas ou grupos, geramos uma psicosfera de aproximação ou não, e então essa nossa ação, se nós desenvolvemos o hábito de não esperar que o outro conclua a sua ideia e vamos interromper, vamos falar junto, estamos manifestando um processo de modos desagradáveis, inadequados, que vão trazer determinados transtornos. E esse hábito precisa ser corrigido pela educação adequada, para que nós saibamos esperar o tempo certo, educadamente, porque todos têm o direito de se manifestar, todos têm o direito de fazer as suas colocações e nós temos o dever de ouvir. Cada um tem o direito de falar e também o dever de ouvir sucessivamente. Mas também nesse livro Sinal Verde, André Luiz fala dos hábitos infelizes. E os hábitos infelizes é bem mais sério. Por quê? Porque isto nos correlaciona. Eu faço mal, o hábito infeliz, diz André Luiz, que eu faço mal para mim, mas também faço mal para o outro. Por exemplo, pornografia, agressão, corrupção, drogadição, as manifestações diversas de orgulho, de egoísmo, ou seja, tudo aquilo que é caracterizado como distanciamento do que seja o homem de bem. Lá no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, Sede Perfeitos, tem o que
foi caracterizado como o perfil do homem de bem feito por Kardec. E quando nós temos estes modos desagradáveis e estes hábitos infelizes, nós estamos nos distanciando do que seja um homem de bem. E estando distante desta proposta, desta busca, cada vez mais nós estaremos infringindo as leis divinas. E aí estaremos gerando para nós infelicidades, transtornos, porque todos nós queremos ser felizes, mas para que sejamos felizes é necessário que cumpramos as leis divinas. Está mais do que na hora de mudarmos nossos hábitos, de prestarmos atenção ao que nos identificamos, por que ficamos enraizados a esta ou aquela situação. Existe uma historinha muito interessante que acredito até que eu já tenha falado para vocês, mas é aquela situação do casal recém-casado, casal jovem, recém-casado, que o marido muito feliz estava do lado da esposa jovem que estava preparando um peixe para fazer uma refeição gostosa. E ele observando a esposa, a jovem esposa preparando, viu que a esposa cortava a cabeça do peixe fora. E ele não estava acostumado com isso na família dele, não era hábito. E ele então perguntou: querida, por que tu corta a cabeça do peixe e joga fora? Aí ela parou, olhou para ele e pensou: não sei, a minha mãe me ensinou assim. Ah, então vou perguntar para a sogra. Foi conversar com a sogra, fez a mesma pergunta, a sogra respondeu a mesma coisa. Nunca parei para pensar, não sei. Minha mãe me ensinou assim. Vamos perguntar para a avó, que ainda é viva, terceira geração. E aí a avó disse: por quê? Olha, quando eu comecei a cozinhar, que eu fazia peixe, eu tinha uma forma muito pequena. E na minha forma não cabia o peixe inteiro. Então eu tirava a cabeça fora para poder colocar o peixe dentro da forma. Vejam, tornou-se um hábito familiar que não foi questionado, não foi estudado, não foi verificado o porquê. Uma historinha tão simples, mas que retrata o cotidiano de nossas vidas, que muitas e muitas vezes nós fazemos repetições com o hábito, que às vezes pode ser positivo e às vezes nem tanto, traz consequências ou então sem nenhuma crítica e nós seguimos vida afora. Então está mais do que na hora de nós revisarmos nossos posicionamentos. E lá no capítulo 20, quando Emmanuel fala sobre hábito, ele diz assim: a evolução, contudo, impõe a instituição de novos costumes, a fim de que nos desvencilhemos das fórmulas inferiores em marcha para ciclos mais altos da existência, ou seja, para o nosso bem, que possamos revisar os nossos hábitos. Por quê? Porque nós somos seres em permanente processo de transformação. A nossa caminhada é para evoluirmos, é para buscarmos a crítica construtiva e verificarmos o que é bom, o que não é e mudar. Está mais do que na hora de nós olharmos para o nosso interior, por isso tudo que estamos passando, e aprendermos a dar o devido valor ao espiritual, ao material. Porque até agora, a grande maioria da humanidade, para não dizer a totalidade, prima pelo material, pela materialidade. O material é importante. Estamos na matéria, precisamos respeitar, temos o direito de usufruir e, como homens do mundo, nós temos que viver aqui, mas dando o devido valor, o valor que efetivamente tem o material, porque nós somos espíritos que estamos temporariamente na matéria. Este é um momento especial para refletirmos sobre isso. O que eu, enquanto espírito imortal, criação divina, estou fazendo para minha melhoria, para contribuir para a transformação deste planeta Terra. Este planeta que nos agasalha e que nos oportuniza viver nesta escola maravilhosa, vida.
Pensando nisso, nós relacionamos dentro do estudo que fizemos 6 itens importantes. É necessário que tenhamos uma fé com firmeza associado à vontade. Vontade é uma potência da alma. Sem a vontade, o ser não se desenvolve. Sem vontade, não existe absolutamente nenhuma criação. E Leon Denis é muito adequado no livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, e acredito que eu já falei para vocês sobre a vontade, uma potência da alma. Ele diz da importância de termos vontade, vontade de mudar, vontade de transformar, vontade de evoluir, vontade de realizar, vontade de ter fé, vontade de ser solidário. Para que tudo aconteça na nossa vida, é necessário que haja vontade. Então, nesta caminhada, nós precisamos fazer a educação da vontade. É um item. Outro item é a liberdade que temos de escolher, é o nosso livre-arbítrio. Então, nós temos que mobilizar esforços com disciplina, com retidão, avaliando nossos valores, avaliando o que realmente é importante na vida e mobilizar esta busca. Nós temos liberdade de ficar parados, chorando à beira do caminho, com tudo o que está acontecendo, ou termos uma ação positiva, uma aceitação ativa, indo ao encontro daquilo que é bom, daquilo que é belo, daquilo que é transformador, vendo os pontos positivos da vida. Então, educação da vontade, um ponto, e a nossa liberdade de escolha, o nosso livre-arbítrio, outro ponto. O terceiro ponto nesta caminhada é o processo do autodescobrimento. Não podemos transformar, mudar, modificar, melhorar aquilo que não conhecemos. Nós precisamos ter uma atenção acurada do que, como somos. Mesmo que a gente não tenha um conhecimento real nosso, nenhum de nós se conhece verdadeiramente, mas um mínimo de conhecimento de nós mesmos nós temos, e nós precisamos ter esse recolhimento amoroso, de observação. Com o que eu me identifico? O que quero? Por que eu penso dessa forma? Por que tal situação mobiliza tais emoções? Ter esse olhar amoroso em relação a nós, ter um reconhecimento respeitoso, para que a partir dali possamos então, neste autodescobrimento, buscar o mecanismo, os caminhos pela liberdade que temos de fazer esta transformação. Então, vontade, liberdade de escolha e autotransformação, o terceiro item. O quarto item é como nós vamos fazer este processo. E um dos caminhos é através desta iluminação interior pelo intelecto. Emmanuel nos diz que para evoluirmos nós temos que trazer alimento para o intelecto e para a moral, sempre juntos. Mas que essa parte intelectual, ela precisa ser alimentada na frente, porque do que eu vou me alicerçar? Como eu vou buscar sustentação se eu não sei por onde começar? Se eu não tenho nenhum referencial? Então, nas leituras, no estudo, em boas palestras, em observações, em trocas edificantes, nós vamos conseguir esta educação do nosso intelecto. E uma rotina saudável de leitura, de prece, de meditação, de recolhimento, que é uma educação do intelecto, vai nos oportunizar esta busca do autodescobrimento. Então, o quarto item, educação do intelecto. O quinto item, que tudo isso deve ser feito com amor, com amorosidade,
com respeito, porque cada um tem o seu limite, cada um tem as próprias feridas, cada um tem a própria força interior e nós temos que fazer esse processo transformador. E isso quem nos ensina é Joana. Joana nos diz com muita propriedade que as nossas sombras, os nossos tijolinhos internos, as nossas pedrinhas, elas servem de sustentação para a construção de um ser melhor. E nós temos que respeitar isso, porque não adianta nós queremos fazer uma transformação súbita e desestruturarmos tudo, eliminarmos tudo aquilo que buscamos e que poderia ser muito bom. Então, o quinto item, que seja uma vivência no amor, na amorosidade em relação a nós, em relação àqueles com os quais convivemos, nesta busca desse autodescobrimento, destes testes todos da vida, mas que seja respeitoso, com amorosidade. Não é pelo fato do meu coração estar sofrido, de eu estar passando por padecimentos, que eu tenho que agredir o mundo, eu tenho que respeitar o outro. É necessário que tudo seja feito nesse respeito. E com tudo isso, nós chegamos ao sexto item, que é fundamental, a educação dos sentimentos. Nós vamos nesta busca com vontade, com fé e vontade, usando a nossa liberdade, que é o nosso livre-arbítrio, buscando o nosso autoconhecimento, usando o nosso intelecto, a educação do nosso intelecto por vieses bem interessantes e saudáveis, termos essa vivência amorosa, educar nossos sentimentos para o bem, para o que é elevado. Assim estaremos mudando os nossos hábitos. Aquelas situações de repente ser muito apressado, ser muito ansioso, atropelar tudo, a gente consegue. Opa, peraí um pouquinho. Agora eu tenho que dar uma respirada, agora eu tenho que esperar um pouquinho, dar tempo para o outro e assim sucessivamente. Então, se mudarmos nossos hábitos, será muito mais fácil de lidarmos com essa fase tão desafiadora da pandemia, das restrições que estamos passando. Porque ninguém de nós quer viver aprisionado. Nós queremos nos relacionar, nós somos seres sociáveis e queremos esta troca amorosa. Mas se não dá pessoalmente neste momento, vamos fazer assim, online, como estamos fazendo agora. E apesar de ser sofrido, podemos acreditar que sairemos deste processo, desta etapa, muito melhores do que entramos. Mas é necessário que tenha esse olhar amoroso e respeitoso, porque veja, nós vamos desenvolver disciplina. Por quê? Porque temos que usar máscaras, porque não podemos ir em todos os lugares que gostaríamos, temos que nos manter em casa. Então, disciplina para acatar aquilo que o governo, que as autoridades da saúde estão determinando para o nosso bem e para o bem da humanidade. Desenvolvermos muita paciência. Paciência conosco, paciência com aqueles que conosco convivem, paciência com o próprio tempo, com as situações que se apresentam, que nós não temos os cordéis para que a gente possa direcionar ao bel prazer o que gostaríamos. Vamos desenvolver empatia, porque a pandemia igualou. Olha a lei da igualdade aí, né? Fez um processo de igualdade, porque toda a humanidade sofre, toda a humanidade está suscetível da mesma forma, todos têm as mesmas dores, todos vão ter os mesmos sintomas, todos precisam ficar restritos, todos precisam usar máscaras. Então, veja, a igualdade se processando. Então, empatia. Se eu estou sofrendo, imagina aquele que não tem o conforto que eu tenho. Vamos nos colocar no lugar daquele que não tem uma casa confortável como nós temos, água disponível para sua asepsia, como nós vemos pessoas que moram em lugares
desprovidos de todo o saneamento básico. Imagina a dificuldade para esses nossos irmãos. Então, nós somos seres privilegiados. Vamos nos colocar no lugar deles e vamos tentar de alguma forma mantermos a calma, fazermos aquilo que as autoridades determinam, para que mais facilmente possamos sair deste processo todo de transformação melhores. Nós desenvolvemos a solidariedade. Olha o que acontece pelo mundo afora: sacolas econômicas, roupas, tanta coisa, máscaras dependuradas nas árvores. Eu acho isso maravilhoso. E acabamos descobrindo dentro dos nossos lares que temos condições de melhorar a nossa qualidade de vida. Fazendo a nossa comida, selecionando melhor aquilo que comemos, como comemos, aquele gosto de fazer o próprio alimento, aquele gosto de modificar a rotina junto com a família. E isso é qualidade de vida, a aproximação com os entes queridos, próximos, que muitas vezes pela correria, pela tribulação não tínhamos condições. Veja, isto tudo é positivo. Então, como é que a espiritualidade não quer o nosso bem? Só quer o nosso bem. É que nós ainda temos dificuldade de entender o que seja bom, importante, porque nós queremos que seja de acordo com a nossa forma de avaliar e de escolher. E não é assim. Nós ainda não sabemos fazer escolhas adequadas. Por isso que a espiritualidade faz isso conosco, contribui conosco, coopera conosco. E o que está acontecendo de conexão com o divino? Que maravilha! Estes evangelhos diários que estamos fazendo, quanto a humanidade tem mais feito preces, o quanto tem se voltado para Deus, até aquele que se julga ateu, duvido que em determinado momento não tenha pensado: meu Deus, o que é isso que está acontecendo? Mesmo ateu. Né? Então, tudo isso é positivo. Esta conexão com o divino que estamos fazendo, mesmo que seja online, nos aproxima de espírito, porque nós sabemos que o pensamento não tem fronteiras, não tem distância. Nós aqui no nosso centro espírita estamos nos encontrando diariamente para fazermos o evangelho, e às segundas-feiras, que era o dia do nosso trabalho na casa, a gente só não faz exposição. O restante do trabalho a gente continua fazendo e tem sido altamente gratificante. Estudando em outro dia o livro Pensamento e Vida também é uma troca maravilhosa. O grupo de estudos que eu faço parte no Fé, Luz e Caridade, que a gente coordena, o grupo de estudos avançado, também temos uma troca maravilhosa aos sábados. Então tem sido gratificante essa conexão. Parece que nos sobra mais tempo de abrir os nossos corações. Tudo isso é o lado positivo da pandemia. Tudo isso vai mudar o quê? Os nossos hábitos. E para concluirmos, trouxemos as palavrinhas de Joana de Ângeles. Essa nobre mentora nos diz assim: resguarda-te, pois, em paz, e deixa o tempo transcorrer, porquanto ele conseguirá fazer amanhã o que hoje te parece impossível conseguir. Que estas palavras da nossa querida mentora possam alimentar os nossos corações, nos trazendo fortalecimento, a paciência necessária e a atenção acurada e amorosa para mudarmos os nossos hábitos para melhor. Que possamos sair deste processo muito melhor e que Jesus, nosso mestre e guia, que com certeza está no leme desta nau planeta Terra, possa estar sempre abrindo seus braços protetores a nos amparar, nos intuir e nos conduzir. Muito obrigada, queridos irmãos, pela oportunidade, por estar aqui reunidos em nome de Jesus e que Ele nos ampare e proteja sempre. Muito obrigada, que Ele esteja conosco.